Seguidor de Oeste, é sempre um prazer recebê-lo em A Força do Agro. O melhor do Brasil começa no campo. Mini legumes e hortaliças pequenos no tamanho e grandes no lucro. É o assunto de hoje. Recebemos a professora Simone da Costa Mello, que é chefe do Departamento de Produção Vegetal da Exalc USP. Seja muito bem-vinda. Boa noite, professora. Boa noite, muito obrigada, Joyce, pelo convite. E também com a gente Débora Gaiotto, que é produtora de baby leaves e mini hortaliças. Boa noite, Débora. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Eles são atraentes, embora pequenos, mas é justamente o que chama a atenção. Os mini legumes ou baby leaves vêm ganhando cada vez mais espaço na mesa do consumidor. O quilo de mini cenoura é vendido por R$ 38,00 e da alface, por exemplo, a R$ 79,00. É isso, professora? O valor agregado desses produtos considerados especialidades, né, produtos do tipo gourmet, tem alta valorização no mercado. São ainda produzidos em quantidades muito menores em relação às hortaliças tradicionais. E são produzidos, então, a partir de sementes que geram, na verdade, mini hortaliças. Então, por características genéticas, elas possuem tamanho reduzido. E também nós temos as hortaliças baby, que são aquelas hortaliças colhidas em uma fase mais jovem. Porém, esses materiais genéticos, se eles forem cultivados de forma tradicional, nós vamos ter as hortaliças no seu tamanho original. Então, são coisas diferentes, hortaliças do tipo baby e mini hortaliças. Débora, então é um mercado gourmet, né, que estimula a produção aí, como bem disse a professora. É um mercado bem gourmetizado, e até eu até brinco, né? É uma gourmetização também na produção, porque a gente também tem que ter um cuidado diferenciado, né? E por mais que as cenouras, vamos falar das mini cenouras aí, né? Elas já venham com uma modificação genética para não crescer tanto, a gente precisa ficar de olho para ela também não passar do ponto. Então a gente tem que ter um cuidado aí para a cenoura, né, não ficar torta, ficar num padrão de qualidade apresentável, já que a gente está falando de uma gastronomia mais gourmet. E qual é o tamanho, mais ou menos, professor, dos legumes e hortaliças? Isso varia em função da espécie. Então, dentro desse grupo de mini hortaliças, nós temos tomate, nós temos pepino, pimentão, folhosas como alface, que tem esses produtos têm se destacado muito no mercado pelo seu tamanho reduzido, que é atrativo, e não só pelo tamanho também, mas por outras características, como sabor, textura, crocância, coloração. Então nós podemos diferenciar esses produtos de diferentes formas além do tamanho. Então, como o mini tomate, que foi introduzido no Brasil, teve realmente um crescimento significativo no mercado, e por ter uma aceitação não só pelo público adolescente e adulto, mas também pelo público infantil, por ser realmente um fruto pequeno, atrativo, mais adocicado, que tem um alto teor de licopeno, bem vermelho. Então, são características que valorizam o produto, neste caso, como exemplo do mini tomate. Agora, Débora, se os produtos são mais caros para o consumidor, a produção também é mais cara do que a de legumes e hortaliças tradicionais? Como eu disse, é uma produção que a gente tem um cuidado maior, né? Porque você precisa trabalhar com espaçamento na proporção lá das sementes, e a gente acaba usando um espaço grande, né, na produção. Então, assim, o que a gente despende de energia produzindo um mini legume é o que a gente despende de energia também produzindo um legume grande. Só que a diferença é que o legume grande, ele pesa mais, né? Então, por isso que ele fica mais barato, porque ele pesa mais. Então, se a gente for falar por quilo aí, a gente está fechando praticamente o mesmo tipo de trabalho. Então, é um produto que despende, tem um trabalho normal. Acho que todo trabalho agro tem um gasto de energia nosso, porque a gente tem as diversidades climáticas, nós temos também, às vezes, problemas com sementes, às vezes a gente tem surpresas na hora da colheita, às vezes a gente planta um canteiro e acontece da semente estar com problema
e aí as cenouras vêm todas tortas, ou não vem no padrão de qualidade que o chefe de cozinha quer. E então, assim, da mesma forma que eu estou usando um canteiro para produzir um mini legume, eu estou usando um canteiro para produzir um legume grande. Então, assim, proporcionalmente, assim, o que a gente gasta energeticamente, a gente acaba colocando no produto final para valer a pena todo esse esforço nosso, né? E infelizmente ou felizmente, né, a gente mora num país tropical e nós temos adversidades climáticas, então a gente não é um pouco imprevisível, ao mesmo tempo que é muito bom que a gente consegue produzir muitas coisas diferentes. Nós temos isso, né? Do nada tá frio e de repente vem uma trovoada, de repente vem um, um mini tufãozinho aí, um vendaval. Então, assim, a gente está a cargo de todas essas adversidades e acaba colocando isso no produto, né? No produto final. São os riscos do produtor, porque o agro é uma empresa a céu aberto. Nós temos um intervalo e já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. A Força do Agro falando sobre os mini legumes, mini hortaliças. Professora, a senhora já falou aqui como é feita a produção. É a semente, né? O segredo está na semente, praticamente. Nós temos materiais genéticos destinados à produção de mini hortaliças e também podemos ter materiais genéticos específicos para a produção de hortaliças do tipo B, embora também materiais genéticos tradicionais que produzem as hortaliças no seu tamanho tradicional possam ser usados também na produção de hortaliças baby. Então, muitos materiais genéticos, eles não são produzidos no Brasil, são materiais genéticos que vêm de outros países, então também o valor agregado da semente, ele é mais alto para alguns segmentos, e isso, claro, também é inserido no custo de produção. E aí nós temos então uma diversidade também com relação aos sistemas produtivos, né? Podemos produzir essas hortaliças tanto em ambiente protegido, quanto também podemos produzir algumas dessas hortaliças em campo. É claro que a qualidade é diferente entre esses dois ambientes, né? Justamente porque, como foi falado, as adversidades climáticas podem ser mais controladas no ambiente fechado, né? No ambiente protegido, e a gente não tem esse controle em campo, o que faz com que nós
ficamos totalmente aí vulneráveis às mudanças climáticas, e isso interfere tanto na qualidade quanto na produtividade. Então, é um segmento mais especializado, que exige também uma qualidade de matéria-prima para que você possa, de fato, agregar valor. Por isso, muitas dessas hortaliças têm sido produzidas em ambiente protegido, nas estufas agrícolas. Débora, e quais são os mini legumes e hortaliças que nós temos? Todas são possíveis de serem baby? Sim, a gente hoje consegue trabalhar com mini beterraba, mini cenoura, a berinjela também a gente consegue. A gente encontra segmentos que trabalham também com o mini pepino também, e tem a mini abobrinha. Alguns produtores conseguem até usar a semente convencional e colher esses frutos, né, mais precocemente. Porém, a qualidade já a gente acaba tendo mais problema com qualidade, porque numa produção grande, o padrão baby, se você for usar uma semente tradicional, você vai ter uma perda muito maior da produção. Diferente de quando a gente já compra uma semente que já foi modificada e a gente consegue um padrão melhor na finalização da produção. As baby leaves, né, também, na verdade, a baby leaf a gente acaba colhendo precocemente. É um sistema que a gente consegue até brincar. Você pode comprar a semente, colhe baby ou colhe grande, é a mesma semente, você consegue fazer os dois tipos de produção. E tem muita saída, tanto a roxa, a crespa, a romana baby é um sucesso entre os chefes gourmet. Eles gostam muito da crespa roxa também, tá? Aquela crespa mais... na verdade, elas ficam uma graça, né? A gente colhe e fala, gente, parece que a gente tá brincando. Sabe quando a gente fica brincando com papel? Aí a gente começa a colher aqueles alfaces, parece que elas pequenininhas, elas ficam mais perfeitinhas, assim. Realmente fica muito legal. E até na hora da gente comer, que é o que a professora comentou, tem essa coisa da textura, que parece que fica mais crocante, parece que tem um sabor mais aguçado. É muito mais interessante você comer um mini legume ou uma mini alface. Faz muita diferença no paladar mesmo. Professora, a Débora falou das alfaces, né? A preferência aí dos chefes. São os produtos que mais se destacam? Tem algum aí que é o protagonista ou eles, de forma geral, são encantadores e têm a mesma procura? Dentro do grupo das folhosas, realmente a mini alface tem tido uma aceitação muito grande, né? Pelo seu sabor mais adocicado, pela crocância, como a Débora falou, são folhas mais aveludadas, né? Tem materiais genéticos que têm aí altíssima aceitação no mercado, e isso realmente no mercado brasileiro teve uma grande difusão. Claro que o que impede, né, que a população como um todo tenha acesso é o valor agregado do produto. Então, por isso que nós estamos falando ainda de um nicho de mercado. Aí dentro dessas hortaliças do tipo mini, realmente o que teve maior difusão, em função, claro, de ter sido introduzida já lá na década de 90, foi o mini tomate. Então, o mini tomate hoje cresceu aí bastante, né? Claro que ainda o percentual é baixo comparativamente com os tomates tradicionais, do tipo salada, do tipo italiano, mas o mini tomate, ele tem uma representação significativa no mercado, justamente pela aceitação dele, durabilidade pós-colheita. Então, muitos materiais genéticos aí, quando colocados aí na mesa do consumidor, esses produtos, eles conseguem durar mais, tem uma cor muito mais atrativa, né? Muito mais pigmento, e realmente um sabor bastante aceito pelo brasileiro, que ele gosta de um sabor, inclusive, mais adocicado. Mas também nós temos mini pimentões, os pepinos, como a Débora falou também, as mini abóboras, e aí outros segmentos como de cenoura,
E aí isso também é um mercado que vem crescendo, mas nós temos que considerar ainda que apenas uma parte da população é que tem acesso em função do alto custo ainda que nós temos aí nas gôndolas. E muitos produtos, no caso das folhosas, principalmente as hortaliças do tipo baby, elas vêm sendo minimamente processadas, né? Então a gente observa que a gente tem mix aí de folhosas, ou a gente pode comercializar apenas uma única espécie, uma alface lisa, uma crespa, mas normalmente a gente coloca um mix de folhosas, vários tipos de folhosas, então você consegue agregar na mesma embalagem várias cores, com sabores diferentes, então é bastante atrativo o colorido dessas alfaces, né, misturadas aí numa mesma embalagem. Então, nós temos, acredito que hoje, em torno de umas 150 empresas no Brasil que fazem mini processamento, e isso é um mercado que vem crescendo, e muitas dessas hortaliças são produzidas também em sistemas hidropônicos que garantem qualidade e produtividade. Agora, Débora, por serem menores, pesam menos, você já falou dos cuidados aqui. Você consegue produzir na mesma proporção que as hortaliças, que os legumes tradicionais, ou por ter todos esses cuidados, a produção é diferenciada? Conseguir produzir, a gente organizando, a gente consegue produzir a quantidade que a gente quiser, tá? Tendo espaço e tendo estrutura. O que acontece é o seguinte, por ser um produto mais caro, e a professora falou uma coisa que eu até não comentei aqui e também entra nesse conjunto aí, porque encarece que a semente também é mais cara, de alguns dos produtos modificados, a procura é mais seletiva. Então, o chefe de cozinha que vai pedir um mini legume ou uma baby leaf, por ser um produto mais caro, ele vai usar num prato mais especial, naquele prato mais diferenciado. Então, também a procura não é tão grande como as hortaliças convencionais. Então, ele se encaixa lá, por isso que tem essa coisa do gourmet, né, da gourmetização, exatamente por ser um produto mais caro. Os restaurantes também têm lá a planilha de custos, o que compensa, o que não compensa, o que sai mais, o que não sai. Então, assim, proporcionalmente, a gente acaba produzindo um pouco menos, se a gente for comparar com... Porque lá na fazenda a gente também produz os legumes convencionais também, então, proporcionalmente, a gente produz menos, mas isso é uma questão de adaptação. Se precisar produzir mais, a gente consegue também, mas o trabalho é o mesmo, a energia que a gente gasta é a mesma, os cuidados são o mesmo. Lá dentro da fazenda, a gente gosta sempre de produzir um pouco dentro da estufa e um pouco fora da estufa. A gente sempre tem esse padrão de comportamento, porque tantas coisas podem acontecer. Uma vez deu um vendaval dentro da fazenda e aí a gente acabou perdendo 4 estufas. Então, para você ver como a importância, né, de quando a gente trabalha no agro, a gente acaba se alçando de várias estratégias. Então, a gente sempre tem produção interna e produção externa dos produtos para garantir o máximo possível que a gente não tenha falta com os clientes, que nem sempre também os clientes conseguem entender quando falta alguma coisa. Mas isso são coisas naturais do agro, a gente já está acostumado e, enfim, são essas adversidades, mas a gente sempre consegue no final contornar e dar tudo certo. São os riscos aí do agro, né? Nós temos um recadinho e já voltamos. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente.
Só um minutinho, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. A Força do Agro falando sobre mini legumes, mini hortaliças. Professor, essa é uma tendência que veio da Europa, né? Lá fora é bem mais comum, né? Isso mesmo, lá na Europa é muito comum. Em 2019 fiz uma viagem para a Holanda, né, a nível técnico. Realmente o consumo de hortaliças pelos europeus é muito maior do que o nosso consumo. E realmente eles têm uma cadeia de frio, o que favorece muito a chegada do produto na gôndola para o consumidor muito mais fresco, com qualidade. Então, algumas questões na questão da infraestrutura limitam um pouco o Brasil nesse aspecto, por isso que nós temos ainda perdas de alimentos consideráveis na cadeia produtiva de hortaliças e frutas, né? Mas esse mercado, independente das limitações ainda que nós temos em termos de infraestrutura, ele vem crescendo justamente porque os produtores também buscam opções para terem aí maior lucratividade dentro deste setor. E a partir da produção também, muitos produtores beneficiam seus próprios produtos produzidos, o que ainda agrega muito mais valor, entregando então o produto em embalagem, com marca própria, e aí já minimamente processado, ou seja, higienizado, lavado, e isso então tem permitido aí que produtores tenham uma lucratividade bastante expressiva. Débora, vocês têm pretensão de ampliar os babies aí para outros produtos? Vocês já chegaram na gama aí que vocês pretendiam? Olha, a gente está numa fase de manutenção, porque a empresa existe já há 18 anos, né? Então, acho que a gente teve uma evolução grande e, no momento, a gente está satisfeito, assim, com a nossa grade de produtos. A gente, inclusive, tem um limão lá, que é conhecido como limão caviar. Então, a gente tem alguns produtos diferenciados também, que acabam aconchegando os nossos clientes, né? Porque não são só as hortaliças, a gente também tem as flores comestíveis. Então, na verdade, dentro da nossa cartela de produtos, eu acho que hoje a gente está bem alçado. Professora, a gente está falando, né, aqui que o consumo ainda é um consumo pequeno no Brasil, e o preço ainda está muito alto, mas deve aumentar esse consumo no Brasil? O preço, aumentando o consumo, provavelmente o preço também vai se tornar mais acessível? Sim, a competição é extremamente importante, né, dentro desse setor, mas também os produtores buscam redução nos custos de produção. Então, isso tem sido alinhado com o sistema produtivo que ele adota. Então, produtores que produziam em substratos, em sistemas hidropônicos, passaram para a produção em solo, mas dentro do ambiente protegido. Então, existem algumas alternativas, mas o consumo ele é crescente a partir do momento que nós temos aí maior oferta desses produtos, né? E também a pressão aumente em relação à competição entre os produtores e, claro, os canais de distribuição de alimentos, e com isso a gente pode ter realmente aí ao longo do tempo uma redução
no valor desses produtos aí do tipo gourmet, como aconteceu também com realmente o mini tomate, onde a competição entre os produtores aí força o produto também a ficar mais acessível. O grande destaque que eu quero colocar é com relação que a agregação de valor, na verdade, em toda a cadeia produtiva, não é maior para o produtor, e sim para o mercado realmente varejista. Então, aí a gente teria que alinhar com políticas, né, públicas que pudessem, de fato, ter aí maior controle sobre esse processo de comercialização, porque a agregação de valor na cadeia final, ela é muito maior em relação à agregação de valor para o produtor. Nós temos um recadinho e já voltamos. Bom, nós vamos falar agora do consumo excessivo de açúcar, que já é considerado um mal da atualidade. E esse é um assunto com certeza do seu interesse, porque se você não tem problemas com essa doença, provavelmente alguém muito querido, próximo a você, está passando por alguma dificuldade relacionada a esse mal. No Brasil, 10% da população já desenvolveu a diabetes, ou seja, 1 a cada 10 pessoas já sofre com essa doença. E o Brasil é o 5º país com mais incidência em diabetes e o 2º no mundo em número de mortes por diabetes. Números alarmantes, é verdade. Esses dados são divulgados pela Agência Brasil da pesquisa de 2023. E para quem não sabe, o açúcar em excesso pode provocar lesões em todo o corpo, incluindo olhos, rins, vasos sanguíneos, coração e nervos. Pode provocar alterações, como já dissemos aqui, renais, problema nos olhos, aumento do risco de infecções e dificuldade para cicatrizar feridas. Mas uma boa notícia foi pensando em melhorar a saúde dos brasileiros que a Brasil Vida trouxe o Bem-Glico. No Bem-Glico você vai encontrar ativos naturais que atuam em conjunto para controlar e prevenir a diabetes. Ativos como pau-tenente, cajueiro, jambolão, berinjela, alcachofra, tudo agro, né? Vitaminas B1, C, D e E, magnésio e picolinato de cromo. Essas substâncias ajudam a controlar de forma natural os níveis de açúcar no sangue. Então, já pega o seu telefone aí e ligue para 0800 552 5200. Adquira agora seu Bem-Glico, que é um suplemento essencial para o organismo no tratamento de diabetes, também obesidade e colesterol alto. Ligue agora mesmo para 0800 552 5200 e peça o seu. Brasil Vida, prazer em cuidar bem. Professora, a gente tem um consumo pequeno ainda, acho que a senhora falou que 150 processadores, esses produtos. Todos esses produtos consumidos no Brasil, os mini legumes, mini hortaliças, são produtos brasileiros ou a gente chega a importar alguma coisa? Não, são produzidos no Brasil, de maneira geral, mas as sementes, sim, na sua maioria, são de origem externa, ou seja, são de outros países, né? Então, nós temos insumos que podem, de fato, ser importados, mas a maior parte aí de toda a produção, ela é feita aqui dentro do país, justamente por serem produtos também perecíveis, né? E que precisam ser comercializados num período relativamente curto. E aí, para você entregar um produto mais fresco, o ideal é que o produtor seja o mais próximo possível daquele mercado consumidor. Essa é a força do agro. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Muito obrigada pela sua audiência. Faça sua inscrição no nosso canal exclusivo no YouTube, canal A Força do Agro. O link está aqui na descrição. E venha com a gente fazer desse campeão brasileiro uma paixão nacional.